De Mota, Rádio Assunção ao vivo. Carpini, hoje o Fortaleza foi um tanto quanto diferente do que a gente tem notado, né? O segundo tempo foi melhor que foi apresentado no primeiro tempo. Antes era o contrário, é um pouco mais fechado no segundo tempo, mas hoje o Fortaleza veio um time diferente no segundo tempo, conseguiu aquele gol do empate que deve ter dado uma força maior para voltar, aquele ânimo. E a sua conversa, é isso que eu quero saber, o que é que foi falado naquele vestiário, que os jogadores voltaram diferente. E também parabenizá-lo pelo acerto da mudança, porque o Militeiro, ele é um jogador que se apresenta muito, aparece muito na grande área, e na primeira oportunidade que ele teve, ele fez um belo gol, e é um gol que trouxe a vitória do Fortaleza. Boa noite, obrigado. Boa noite. É um belo gol, né? Gol de 9, assim como foi em São Bernardo. Você vê um cara que busca a bola final, tem essa facilidade. Acho que a primeira chance de finalização foi já a bola do gol. Então a gente fica feliz não só com a mexida, mas principalmente com o que os atletas vêm entregando, né? Então isso para mim é o mais importante. O mérito é do Militello, não é meu, não. Fico feliz porque a equipe vem evoluindo nos últimos jogos. Acho que do São Bernardo para cá, né? São Bernardo, Criciúma e hoje. Claro que a gente tem muitos ajustes, muitos pontos, mas a gente vem evoluindo, vem ganhando uma cara de time, né? Agora, do mês 3 para cá, nós tivemos o elenco todo à disposição para trabalhar, isso me facilita bastante. Aí entram outros dificultadores, né? Porque agora, com esses 2 jogos que faltam nesse mês, a gente vai completar 8 jogos no mês, e o mês que vem são 9 jogos no mês. A gente não treina, só joga, recupera, logística complicada. Então são esses desafios, então são nos jogos que a gente procura dar os padrões e o conjunto, o encaixe necessário. E a conversa foi só motivar os atletas, não deixar de acreditar na virada, que seria importante para nós essa vitória em casa. Um pequeno ajuste tático que a gente trouxe o Pierre para jogar, o Rian para jogar um pouco mais lado a lado com o Pierre, para a gente poder que a segunda linha do CRB saltasse um pouquinho mais e a gente tivesse um pouco mais de espaço para o Pochettino e para o Luiz Fernando, e o Militello na função de afundar um pouco mais o terceiro homem da sobra da última linha. Então, eu acho que esse ajuste funcionou melhor, a gente conseguiu produzir mais, fizemos os gols e criamos mais oportunidades. Inclusive, eu não sei o que vocês acham, eu não vi ainda, mas até acho que o terceiro gol foi bem legal. E tem o recurso do VAR, deixa seguir no VAR, depois a gente confere, mas enfim. É ruim porque a gente poderia levar uma vantagem melhor para o jogo da volta, mas é um fato que eu considero hoje que a gente foi um pouco prejudicado. Carpini, boa noite. Jorge Telmo, Rádio Voz da Fiel Tricolor. Queria que você falasse aí do Lucas Emanuel, que do jogo passado e desse jogo agora de hoje não teve muito bem, está tendo dificuldade para ser aproveitado ali no ataque. Eu gostaria também de saber de você sobre esse próximo jogo aí, já avisando o Campeonato Brasileiro. Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Olha, o Lucas Emanuel, a gente vai precisar ter um pouco de paciência com ele, né? Ele é um jovem que não é 9, a gente está transformando o Emanuel no 9, a formação dele sempre foi como meia, volante, extremo, fez várias funções, então ele está aprendendo, está se adaptando, então talvez nunca tenha jogado nesse nível de exigência em jogos sequenciais, então a gente tem que valorizar o garoto, dar apoio para ele. Esse jogo ele não teve tão bem, mas tentou cumprir as funções que foram determinadas para ele, né? Tecnicamente as coisas não funcionaram tanto, e no jogo passado achei até que tecnicamente ele conseguiu em alguns momentos desafogar nosso time, mas como eu disse, a gente precisa de paciência, é um jovem que está em formação, e é um jovem que a gente está ensinando ele a jogar numa nova função, então isso requer um pouco de tempo e de paciência com o garoto. E em relação ao jogo do Operário, faltou, né? Jogo muito difícil lá, bem complicado, né? Logística bem complicada, a gente dá uma quebrada na viagem em Curitiba, treina em Curitiba, depois segue a Ponta Grossa, então não é fácil, são os desafios da Série B, e não é só o desafio para o Fortaleza, são para todas as equipes, mas a gente vai acumulando aí, né, uma sequência grande de jogos difíceis, e sem dúvida em algum momento isso vai desgastando e pesando um pouco mais fisicamente. Oi, Carpini, boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes. A gente notou que, até aqui, nesses 24 jogos, você repetiu a escalação de um jogo para outro 2 vezes. Primeiro foi na final do Cearense, a mesma equipe, e hoje tem essa mesma situação. A equipe que disputou contra o Criciúma foi a mesma de hoje. Queria entender se, diferente do cenário anterior, se agora essa equipe é a que tem mais o perfil do que você tem buscado colocar no Fortaleza, depois de todo o processo de sai jogador, entra jogador, como é que você tem observado esse modelo, né, que você colocou? E eu queria também que você comentasse um pouco sobre o próprio Militello, ele que fez 2 gols já, ele é o camisa 9 do Fortaleza e tem passado por esse processo de evolução. Como é que esse gol surgiu de uma forma importante para que ele possa, de fato, assumir a titularidade na função?
Legal. Acho que esse gol foi muito importante, sem dúvida, para o Militello. É o que a gente espera dele, um cara de bola final, e não só na bola final, ele foi decisivo nesses jogos, mas também na participação dele em conseguir sustentar essa primeira bola, de esperar o apoio dos médios, dos alas. Então, ele é importante nessa função. Em relação à equipe ideal, a gente vai dando uma cara. Não dá para dizer ainda que é o ideal, porque nós temos ainda um departamento médico com o João Ricardo, com o Fuentes, com o Cardona, com Crispim. Então, assim, nós temos bons valores ainda que estão fazendo falta nesse processo. Isso também é decorrente dessa sequência maratona de jogos. E aí vale lembrar que essa conta uma hora ia chegar, né? Nós apresentamos aqui no dia 2 de janeiro para estrear no dia 11, se eu não me engano. Depois de 30 dias de férias, a gente fez 5 dias de pré-temporada para iniciar uma temporada. Então a gente está ganhando durante a competição e sem dúvida a gente vai perdendo também, como foi com esses atletas. Então a gente encontrou dentro desse cenário ali uma porcentagem grande do time ideal, mas tem muita coisa ainda. Nesses 2 últimos jogos, por exemplo, eu optei pelo Pierre e Rian, né, na manutenção. E o Sacha é um pilar, uma liderança, um cara importantíssimo para nós. Sempre que entra muito bem, daqui a pouco vai voltar a iniciar o jogo, e é natural. E essa rotatividade a gente vai ganhando muito com isso. Boa noite, Carpini. Anderson Azevedo, do Futebolês. Como é que você espera manter esse ritmo do Fortaleza com partidas tão importantes em sequência? Porque domingo é Série B, quarta-feira é Sport, Copa do Nordeste, depois tem de novo Série B, volta na Copa do Brasil. Como é que faz para manter o elenco sempre com essa concentração lá em cima? Como eu falei, a dificuldade foi muito grande esse mês, está sendo. Foram 8 jogos no mês, no mês que vem vão ser 9 jogos no mês. Com as logísticas como essa de Ponta Grossa, bem complicada. A gente está com o departamento médico ali com 5 ou 6 atletas, então é um número considerável. Então a dificuldade ela é grande, e a gente tem que entender que nós não temos um elenco para jogar todas as competições no alto nível. Até por isso a gente priorizou estadual, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A Copa do Nordeste a gente quer sim, a partir do momento que o Fortaleza está disputando, ele precisa competir, porque ele é muito grande, ele precisa. E nós também queremos estar em todas, mas a gente sabe que humanamente a conta vai chegar e nada pode prejudicar o objetivo maior, que é o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai manter nível de concentração e de intensidade de jogo a jogo. Vai ser agora o jogo do Operário, depois a gente vai pensar no jogo do Sport, vamos avaliar o que a gente faz e aí nós vamos seguir jogo a jogo. Mas sem dúvida é uma maratona desgastante, e manter esse nível de concentração e exigência física realmente é um desafio. Boa noite, Carpini. Léo Rupert, TV Bandeirantes. Fortaleza começou a virada com um gol de falta do Mailton, né? Um grande jogador, sem dúvidas, excepcional para o time. Queria que você destacasse um pouco, né, da importância do Mailton para o time e também para esse período, né, de reconstrução do clube, né? São agora 4 partidas sem perder. É importante essa sequência de vitórias, né? A gente fica feliz, é momentâneo, a gente ainda tem um desafio, tem o segundo tempo dessa partida, dessa decisão em Alagoas. A gente momentaneamente ocupa uma boa posição no Campeonato Brasileiro, mas a gente quer ocupar essa posição na 38ª rodada e garantir o acesso do Fortaleza. Para esse o nosso trabalho. E o Mailton, sem dúvida, é um atleta muito, muito importante. Tem essa virtude, né, que todos conhecem bem, da bola parada, escanteio, falta lateral. Hoje o gol de falta foi muito bem na batida. É um cara que treina muito essa bola, apesar que ultimamente não está conseguindo treinar muito por conta desse acúmulo de jogos. E o que eu pego mais no pé do Mailton, eu falo muito para ele que ele, para ser um lateral completo, né, com a força que ele tem, a saúde, porque o Mailton é praticamente um atacante, né? A gente usa ele como um ala e ele é um cara que espeta muito a última linha, então ele é praticamente mais um atacante dentro do jogo e não um lateral de linha. E que a gente tem de equilibrar um pouco mais a questão defensiva dele. E ele evoluiu muito isso nos 2 últimos jogos, melhorando os duelos, melhorando a bola aérea. Então acho que desse ponto a gente ajuda o Mailton, ele nos ajuda, porque a parte ofensiva a gente já conhece bem o que ele tem para entregar. Carpini, boa noite. Renato Manso, Sistema Jangadeiro. É inegável que você pega um cenário bem mais complicado do que outros trabalhos que você já pegou e também dentro do contexto que o Fortaleza passa como clube. E você mesmo já falou, o Pedro, que está aqui também na sala, também já falou sobre isso, que os objetivos estão sendo alcançados. Você conseguiu o Campeonato Cearense, já atingiu a meta na Copa do Brasil, que era, se eu não estiver enganado, até a 4ª fase.
Copa do Nordeste também já avançou de fase também. E no Campeonato Brasileiro da Série B você é segundo colocado com o Fortaleza hoje. Então, assim, de alguma forma, com todas as dificuldades, o Fortaleza vai entregando os resultados apesar das inúmeras críticas. E eu queria saber como é que você avalia esse crescimento do time hoje, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo muito truncado, muito difícil de jogar, o CRB bem baixo. Queria que você avaliasse essa melhora e a importância para o seu trabalho, para a construção da ideia do seu jogo e também para que o torcedor veja isso acontecendo na prática, né? Hoje foi um Fortaleza bem diferente daquilo que a gente viu em outros momentos tão criticado. Boa. Eu acho que isso é uma coisa que requer tempo, né? Como eu falei, a partir de março, nós tivemos um elenco em mãos. Ainda falta algumas coisas, mas a gente está muito contente com o que nós temos. Talvez não, como o Pedro falou em umas participações que ele fez aí, se a gente saísse do zero para isso, talvez algumas coisas fariam um pouquinho diferente, mas a gente está contente com o que tem, mas sabe que nós temos as nossas limitações. Foram dois grandes desafios, na verdade foram muitos desafios na minha vida. Eu acho que são dois cenários que eu não sei te falar qual é o mais complicado. Eu assumo o São Paulo depois do Dorival Júnior ganhar a Copa do Brasil, que é o único título que faltava para o São Paulo, e depois faltou a Supercopa, que nós vencemos, num treinador que não estava mal, que ele sai do São Paulo e vai para a Seleção Brasileira depois de conquistar um título inédito. Não é fácil esse cenário. E nós conseguimos dar uma resposta, tivemos paciência, fomos campeões da Supercopa, depois aconteceram diversas coisas que acabou combinando com a minha saída. E o Fortaleza, o oposto. Torcida tão grande quanto, um clube tão grande quanto, mas que vem de um descenso. E aí vem de uma mágoa, do machucado. Então, esses dois cenários são sempre muito complicados. E eu me considero um cara privilegiado por ter a oportunidade de ter vivido esses momentos e melhorado quanto pessoa, como profissional, com os meus erros, com os meus acertos. Eu assimilo bem as críticas, até prefiro do que os elogios. Acho que elogio é um pouco a armadilha do sucesso e eu não gosto disso. Eu tenho só 41 anos, vou completar 42 esse ano e já vivi muita coisa em pouco tempo de carreira. Então eu me sinto muito seguro para fazer aquilo que eu faço. Como eu falei, não sou melhor nem pior do que ninguém, erro muito, até por isso eu tento melhorar. E eu vejo um Fortaleza cada vez mais evoluindo. E o futebol hoje ele é muito imediatista, né? A gente quer que de março para cá, depois de um elenco montado, a gente entrou no mês de abril nós vamos completar 8 jogos com viagens, competições importantíssimas, jogos decisivos, e o mês que vem vamos ser 9 dentro do mês, do mesmo cenário, e a gente quer muito rápido todos esses encaixes, né? E não é assim, precisa de um pouco de tempo, vai acontecer, vai se ajustar, a gente acredita muito no que está sendo feito, e é engraçado, tudo isso que acontece, a gente, como eu falei, eu procuro blindar o elenco, os atletas, às vezes eu vim aqui, divirjo algumas coisas com vocês, até mesmo para eu ser o foco das atenções e deixar os caras trabalharem. Eu acho que é importante isso, eu estou aqui para isso também, um para-raio. Porque se pegar no pé dos atletas, aí eles não vão produzir, eu não consigo fazer nada. Então, melhor que falem de mim. Essa é uma ideia que eu tenho muito clara na minha vida. Sempre aprendi isso com o treinador, Renato Gaúcho, que foi meu treinador, que faz isso maravilhosamente bem, dá tranquilidade para o elenco trabalhar. E hoje no Fortaleza é que as coisas boas, às vezes elas acabam passando despercebidas, né? Os erros já estão aí, muita gente falando, a gente não precisa repetir e realmente eles existem. Desculpa a resposta muito longa. Mas na Série A e Série B do cenário nacional, na temporada 2026, levanta depois para mim da estatística, quem são as 4 ou 5 equipes que mais venceram na temporada 2026, entre Série A e Série B. Fortaleza tem 15 vitórias, só perde para Bahia e Palmeiras, está junto com Flamengo e Fluminense. Cara, por isso que eu falo, às vezes a gente assimila, mas eu respeito, mas não concordo com todas elas. Boa noite, Carpini. Daniel Bezerra, do Resenha do Leão. Carpini, hoje eu queria ressaltar a conexão time e torcida, né? A torcida incentivou. Teve um momento ali no primeiro tempo que quis dar uma reclamada, mas entendeu o momento e começou a incentivar. Queria lhe perguntar o que pode tirar de proveito desse jogo de hoje para o resto da temporada e perguntar sobre os 2 próximos jogos, né, que são muito importantes, a Série B contra o Operário fora e um jogo que vale classificação e, querendo ou não, um dinheirinho a mais na conta do Fortaleza, se vai ser força máxima nesses 2 jogos. Com certeza. Vai ser força máxima, né? A gente precisa desse avanço de fase, o clube precisa, os atletas precisam, eu preciso.
o torcedor precisa desse presente para eles, de tantos resultados aí de insucessos recentes, né? Um torcedor que veio acostumado a viver grandes coisas no clube no passado recente. Então a gente vai trabalhar ao máximo para buscar agora a vitória em Ponta Grossa, pensar nesse jogo do Operário, um jogo, repito, muito difícil, uma equipe qualificada, é complicado o jogo lá, já tive lá. Em relação ao torcedor, hoje foi muito bacana de ver, né? Eu não sei ao certo o público, mas acho que o Castelão estava um pouco mais lotado, tinha pelo menos uma sensação de ter mais torcedores. Acho que o torcedor está encostando de novo, está se aproximando e principalmente ali nos grande parte do jogo, talvez quase sua totalidade, ele não deixou de apoiar, mesmo quando nós tomamos o gol e saímos atrás do placar. Então, é isso que nós precisamos, todos os elos unidos e fortalecidos em prol do mesmo objetivo, que é devolver o Fortaleza na elite. Carpini, boa noite. Aqui, Samuel Conrado do ge.globo.ce. Você, como foi um volante, né, você conhece muito bem aquela área ali do meio campo. E bom, hein? E aí, então... E aí, no meio campo do Fortaleza, hoje a gente tem ali uma trinca muito bem montada, né? Foi até a pergunta que eu fiz para você no jogo passado, se a titularidade do Rian e do Pierre, de alguma forma, deixava o Lucas Sacha fora do baralho nas suas peças, né? Porque esses dois jogadores estão indo muito bem, estão tendo uma sequência aí. E mesmo assim, quando o Ronald e o Lucas Sacha entram, eles entram muito bem, deixam ali um bom equilíbrio nessa disputa. Então, de fato, o meio campo é a área que tem maior equilíbrio hoje ali nas peças, de variações que você pode fazer no elenco do Fortaleza, Carpini? Boa noite. Boa noite, sem dúvida. É a função que a gente tem mais, né, atletas performando bem. Ainda tem atletas como o Rodriguinho, o próprio Rodrigo, que foi importante na conquista do estadual, que a gente acredita muito e nós vamos ajudar muito esses atletas a nos ajudarem. Mas, sem dúvida, esses 4 que têm participado mais têm correspondido bem. Eu acho que são dois setores da equipe que a gente tem... nós estamos bem servido em todas, mas a gente tem uma disputa mais interessante, eu acho que não só no meio campo, mas no gol também, com o Breno, Vinícius e João Ricardo. Então são setores que a gente está muito bem servido. Claro que o ataque também, o Vitinho é um cara que está merecendo mais oportunidades, já vem trabalhando dentro daqueles conceitos que ele precisa evoluir, que a gente quer que ele evolua. Paulo Baia vem participando, daqui a pouco o Hélio é um cara que a gente acredita que também vai dar uma resposta, é muito bom jogador. Então são coisas a evoluírem e eu acredito que a gente está bem servido em todos os setores, mas sem dúvida o meio-campo e a disputa no gol ela vai ser muito interessante. Professor, vamos para a última. Boa noite a todos, boa noite, Tiago Carpini, Miguel Júnior da Rádio Povo CBN. Só confirmando o público, foi 6.962 o público total de hoje. Carpini, o Fortaleza hoje ultrapassou 50 pontos na temporada. 52 pontos ganhos em 24 jogos realizados, como você bem frisou, 15 vitórias. Passou um treinador no Fortaleza, que você conhece muito bem, treinador do Náutico, Hélio dos Anjos. Passou 3 vezes no Fortaleza. Ele, conversando com ele um dia lá no PC, ele disse: Miguel, a bola parada é muito importante. Decide jogos. Ele disse que até a estatística na época era em torno de 30% que decidia as partidas. Fazia tempo que o Fortaleza não fazia um gol de falta. O último foi ano passado, Matheus Pereira contra o Corinthians, o qual ele está jogando hoje no próprio Corinthians. E Mailton fez o gol de empate no momento certo, virar, ir para o intervalo 1-1, porque se vira 1-0, complicava mais. Você vai falar sobre a bola parada do Fortaleza, que se está treinando, porque o gol do Mailton, todo mundo esperava o Pierre com a esquerda, ele foi com a direita. 4 jogos sem perder, 3 vitórias e 1 empate. Mas só que essa vitória de hoje, para mim, é mais importante, porque de virada, não é ruim tomar gol, mas de virada eu creio que para o treinador é melhor, porque mostra que o time está disposto a virar e mostrar raça. Esse time pode até não estar jogando bem, mas ninguém pode duvidar da raça, da dedicação dos seus jogadores. O que não falta é isso. Nos fala sobre o vencer de virada e a bola parada. Bom, o vencer de virada não só essa entrega, essa energia, essa busca pela vitória, mostra um compromisso coletivo, mostra uma maturidade, né? Porque você tomar um gol dentro de casa, né? O Castelão e todo esse aspecto de um jogo decisivo como esse mata-mata de Copa do Brasil, e você ter maturidade de manter a organização, o equilíbrio, buscar o empate, depois buscar a virada, isso vai criando casca para o elenco, né? Sem dúvida o gol saiu no momento crucial, né? Virar 1-0 seria muito ruim, 1-1 a gente
A gente voltou mais ligado para o segundo tempo e mais vivo na partida, talvez num aspecto anímico melhor do que o adversário que tomou o gol de empate. E a bola parada, eu também tenho a mesma opinião do Hélio. Eu acho que a cada situação que passa, a cada ano, ela tá ficando cada vez mais decisiva, né? Você pega um jogo como esse, onde o CRB baixou bem as linhas e dificultou o nosso trabalho. Um gol como esse dá uma clareada no jogo. Se for o gol de uma vitória ou o gol de um empate que seja, ele te coloca de novo na partida. Então, não só no aspecto ofensivo como defensivo, a gente tem trabalhado muito todas as semanas, bola parada, falta lateral, jogadas ensaiadas. Eu acho que até a questão da bola aérea defensiva é um ponto que a gente conseguiu evoluir, ainda precisamos melhorar, mas em relação, por exemplo, ao próprio ano passado, que o Fortaleza sofria muito com essa bola de lado contrário, a gente conseguiu evoluir, eles conseguiram evoluir. Em relação ao Mailton, é mérito do atleta, do batedor, a capacidade dele mesmo. Como eu falei, ele treina esse tipo de situação, não tem treinado muito por conta do desgaste, né? Então ele, Pochettino faz muito bem também, Fuentes, o próprio Maurício também a gente observa treinando, mas foi mais o mérito dele na batida e a facilidade que ele tem nessa bola, é uma característica dele. Então ele foi muito feliz e deixa a gente mais feliz ainda. Finalizando a entrevista coletiva, professor, muito obrigada. Obrigado. E obrigado também, pessoal. Boa noite.